Olá a todos, eu tô aqui com o pastor Adailton, conhecido como Neguinho. E pastor, eu queria muito saber assim, a sua história com o Otomã. O senhor podia contar um pouco pra gente? Sim, com certeza, né? Minha história com o Otomã foi por causa da minha esposa, né? Eu não sou filho daqui, eu sou filho do Boca de Cima do Aritapera, e ela me trouxe pra cá, né? E como sempre ela diz, né? Quem come a carinha do Otomã não volta mais. Mas ela me trouxe pra cá, né? Vim conhecer, não conhecia, e aqui fiquei, gostei muito, né? E então a gente ficou aqui. Eu não era ainda convertido, né? E através dela eu fui ouvindo a palavra, mas isso com muita dificuldade, não foi fácil para mim, né? Então levando logo nos princípios assim, né, ficou muito difícil, que até eu era até contra ela vir para a igreja, né, para você ver só. Mas no decorrer, né, ouvindo a palavra, como diz a Bíblia mesmo, né, conhecereis a verdade vos libertará. Deus foi me libertando através de ouvir a palavra de Deus, né? E hoje a gente está aqui como pastor, né? E a gente é muito grato a Deus, né, de poder fazer parte dessa igreja, né? Então você sabe que a igreja da paz, né, você começa lá de baixo, né? Eu sempre falo isso, então eu sempre uso, nós começamos do zero, né, para poder a gente chegar até onde a gente está hoje, né? E não foi fácil, né? A gente sabe que tem um processo, né, de você membrar, de você ser um membro de uma célula, né, e de você passar por todo aquele processo, ou seja, pela escada, né, e a gente chegar até aonde a gente está hoje, né? Sabemos que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus, e a gente sempre entende isso, né, porque a gente jamais vai querer glória para nós não merecemos, né? É graça, né? Então aquilo que era para ser sobre a nossa vida, Jesus ele levou sobre si, e para nos dar essa liberdade. Então a minha história aqui com a Otomã começou dessa forma, né? E hoje eu falo até assim para as pessoas: olha, quem me ganhou para Jesus, quem me levou até Jesus, hoje ele está debaixo da minha cobertura, né? Tem muitas pessoas que às vezes não entendem isso, mas ninguém vai entender mesmo que Deus ele tem para fazer, né? E a gente assim contando, né, às vezes as pessoas hoje a pessoa que me ganhou para Jesus, que era meu pastor, hoje está debaixo da minha cobertura, né? A gente está dando cobertura para ele, né? E isso assim a gente vai aprendendo a cada dia a humildade, né, de poder fazer parte, né, dessa igreja. Então a história começa assim, a gente sempre, quando eu entreguei a minha vida para Jesus de verdade, eu falei para o Senhor, eu estou aqui para servir, né, em todas as áreas. E então a gente começou a ajudar, né, sendo auxiliar. Depois de auxiliar, a gente foi colocado para ser o obreiro local. Mas não foi da maneira que eu imaginava, não foi da maneira que eu pensava, foi muito rápido. E então o obreiro local na época ele chegou para mim e falou assim que naquele momento eu já era o obreiro da igreja, e ele só perguntou o que eu achava disso, né? Eu falei para ele: olha, não era do jeito que eu pensei que não era assim, não ia ser desse jeito, né? E então eu pude dizer, né, até falar para ele assim, né, eu pensaria que seria de outra forma, né? Mas eu tô aqui para servir. Então, se é da vontade de Deus, tô aqui para servir. Então começou daí, né? A gente como obreiro local, e um momento muito rápido a gente também já foi, né? Tivemos um convite da nossa liderança se a gente queria, né, ser também um supervisor, né? A gente precisava dar uma resposta. Então sempre a nossa liderança ele nos dá um tempo para a gente, né, pensar, conversar com a família, analisar.
E como eu falei antes, né, eu tô para servir, né? Foi o que eu falei para ele, pastor, se vocês confiam que a gente pode, nós estamos aqui para servir. Então a nossa liderança confia na gente, assim como nós confiamos no Senhor, e a nossa história começou dessa forma, né? E hoje nós somos supervisor de área, a gente tem 8 igrejas e 2 campos missionários, já com alguns GEs, né? E a gente tem um campo que hoje já tem uma célula, né? Hoje já funciona uma célula, né? No caso, a gente vamos ter 3 campos, né? Essa é a realidade e a verdade, né? E estamos aí, né? Fazendo a vontade de Deus, levando o Evangelho de Cristo, fazendo conhecido Jesus, né? E é muito gratificante para nós podermos, né, fazer isso, né? Tudo que Jesus ele fez por nós. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós temos feito, não chega nem perto do que Jesus ele fez por nós, que ele deu a sua vida por nos amar. Hoje a gente tem 8 igrejas, né, debaixo da nossa cobertura, e 3 campos, né? 3 campos que a gente faz da cobertura, né? E isso nós só temos que agradecer a Deus, né? E cremos que o Senhor ainda vai fazer muito mais. Sabemos que nós precisamos de trabalhadores, né? Porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? E temos orado que o Senhor vai estar enviando trabalhadores à seara. Cremos que Ele vai estar levantando homens e mulheres compromissados para abraçar essa causa, né? E poder junto conosco somar. Atumã, Cabeça Donça, Bom Vento, Arapixuna, Carariacá, Aninduba, Guajará, Lago Central e Vila Amazonas. Mas os 2 campos aqui, que é Surubim-Mirim e Mato Grosso, né? A gente está também já com esse trabalho aí, né? E cremos que vamos ganhar essas comunidades para Jesus, né? Esse é o alvo e o objetivo. Sim, em algumas das nossas igrejas, né, como a parte da terra firme, afetou sim. Teve igreja que teve que parar. Teve que parar. A nossa comunidade aqui, ela não parou. E a gente continuou, não tinha esse processo, porque hoje, né, nessas comunidades, da parte da terra firme, a gente tem todas as comunidades têm uma liderança, né? E até para você fazer evento, você tem que chegar com a liderança, né? E conversar né? É um processo que tem, né? Então eles, né, como vinha os decretos, então eles colocavam o decreto na comunidade e a igreja tinha que submeter o decreto, né? Mas a nossa sempre funcionou perfeita, né? Não teve nenhuma parada, né? Mas a gente está se erguendo, né? A gente está continuando, né? Hoje, o tema, né, para esse ano eu edificarei a minha igreja, né? Então, toda a área de missões está trabalhando em edificação em algumas igrejas. Por isso mesmo, pela pandemia, né, muitos ficaram parados e até não funcionaram, mas como era para funcionar, né? Então, a gente está, com a graça de Deus, reerguendo de novo essas igrejas, né, para honra e glória do Senhor Jesus. Graças a Deus, né, elas são bênçãos, elas têm se esforçado bastante, a gente paga um preço junto com elas. Às vezes eu não estou lá, mas eu estou aqui fazendo algo por elas, né? Então tem uma equipe grande, né, de apoio. Nossa família, graças a Deus, tem apoiado muito. Elas que a equipe é de sobrinhas, cunhada, filhas, né, equipe do teatro. Então a gente tem paga um preço, né, para poder isso acontecer. Não só elas, como a gente também, tá sempre junto com elas. As meninas estão aí, elas sabem, né, que a gente tem se esforçado para elas fazerem o melhor para Jesus. E o que nós queremos, né, aqui e em todas as nossas ideias nós temos lutado, né, para que isso aconteça.